E aí, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez em um momento de reflexão, de raciocínio. E recentemente eu vi um estudo na revista Harvard Business Review Brasil que diz o seguinte: quanto mais experiência um profissional tem, menos ele é propício a mudar de ideia de acordo com os conhecimentos que ele tem, ou de acordo com aquilo que ele acredita, quando em comparação com novos estudos. E o estudo ele evidencia, por exemplo, um teste que foi feito com cardiologistas nos Estados Unidos. E foi evidenciado que um certo procedimento praticado por eles era contraindicado porque não oferecia os resultados cabíveis. E o que foi observado é que quanto mais experiência o médico tinha, menos ele levava em consideração o estudo. E quanto menos experiência ele tinha, mais ele levava em consideração o estudo. Dizendo de outra forma, em outras palavras, quanto mais experiente ele menos ele mudava de ideia, mas ele continuava persistindo no mesmo erro. E quanto menos experiente ele mais ele muda de ideia e por conta disso tem a possibilidade de errar menos. Então eu queria começar aqui por Cícero perguntando: Cícero, dentro do escopo dos empresários, a gente convive todos os dias com empresários e eu queria te perguntar uma coisa. Nós já sabemos e a gente discute aqui frequentemente que a nossa sociedade muda, que os tempos mudam e dentro de um contexto onde a gente vive várias crises dentro do empreendedorismo, não somente crise econômica, mas, por exemplo, no avanço da concorrência, onde a concorrência pratica preços muito baixos, que é o que a gente tem percebido que está acontecendo frequentemente no ramo de supermercados. Muitos supermercados menores têm reclamado de que concorrentes praticam preços muito baixos e isso acaba afetando o mercado como um todo. Como você enxerga essa dificuldade que empresários tradicionais, empresários de muito tempo, têm dificuldade de experimentar ações que são diferentes da que eles sempre têm experimentado? Né? Por exemplo, o cara nunca utilizou a internet para divulgar seus produtos. E geralmente quando você pega um empresário tradicional, que você vai falar para ele, que você diz: olha, por que você não usa a internet para divulgar os seus produtos? Aí o pessoal sempre oferece uma resistência. Como é que você compara isso? Eu vejo o seguinte: se o cara quiser mudar, se tá ruim para ele, na verdade, o comércio tá ruim, não tá vendendo muito, a forma dele trabalhar não tá dando um bom retorno, eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é pensar em mudar. Por quê? Se ele continuar todo dia com o mesmo pensamento e fazendo a mesma coisa, ele vai ter o mesmo resultado. Para isso, requer uma mudança de cultura. Ele tem que bolar outra estratégia, ele tem que ver um exemplo. Aonde é que as pessoas estão hoje? Hoje as pessoas estão no digital, elas estão no Instagram, estão no Facebook. Assim que as pessoas acordam, a primeira coisa que elas fazem hoje é olhar o WhatsApp, é olhar o Instagram, é olhar o Facebook. Então eles têm que partir para aí também, para onde as pessoas estão, para o meio digital e deixar de ficar apenas no meio físico, que é a forma tradicional e antiga de se trabalhar. Isso não é tão fácil porque tem que ter uma cultura, tem que mudar a cultura, e mudar uma cultura não é fácil, tem que ser mente aberta, tem que estudar o assunto, entender e também tem que acreditar. Verdade, show de bola. Lá em Ribeiro, eu referencio tanto Laí Ribeiro que eu acabo referenciando quando não se deve. Mas assim, tem um ditado que diz assim: o pior cego é aquele que não quer enxergar. E eu acho que esse estudo dessa revista, divulgado nessa revista, tem tudo a ver com isso. Quanto mais você está imerso em uma realidade, quanto mais você está imerso dentro de um dia a dia, menor a probabilidade de você considerar ideias diferentes daquilo que você vive todo dia. E isso tem tudo a ver com aquilo que você acabou de dizer, que é a questão da cultura.
eu acho que é necessário que os empresários, principalmente falando em pequenos empresários que tem um grande número, um número muito maior do que médias e grandes empresas no Brasil, é necessário que os pequenos empresários passem a adotar uma mudança de cultura e principalmente uma mudança de teste. Nós até gravamos um vídeo, eu vou colocar a descrição, a gente vai colocar a descrição abaixo desse vídeo aqui, onde a gente fala a necessidade de se fazer testes e que é importante que os testes sejam feitos em plataformas digitais, porque isso acaba reduzindo acaba reduzindo o prejuízo que se tem caso a ideia não dê certo, né? Veja que é muito mais barato você montar um e-commerce, criar um e-commerce no Wix, por exemplo, do que você alugar um prédio, comprar produtos, comprar prateleiras, balcões. Mas vindo para essa questão, vamos aqui para o Jefferson, vindo para essa questão, Jefferson, de um empresário ter que mudar a cultura, você enxerga que isso é uma coisa fácil de se fazer nas empresas ou difícil? E por quê? Não, realmente é muito difícil disso ocorrer, do empresário mudar de ideia de uma hora para outra. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, tem que ser tanto da vontade dele, como ele tem que procurar isso em outros meios e buscar sempre se atualizar sobre essas informações. Beleza, show de bola. Matheus, isso me vem uma outra coisa na minha mente. Vem a questão, não é egoísmo. Quando a pessoa ela pensa que ela é mais do que todo mundo, qual é a mesma palavra? Egocentrismo, mas tem outra. Arrogância, pronto. Eu queria lembrar de arrogância. Então, assim, será que a arrogância ela atrapalha os empresários de alguma forma? E você lembra de algum exemplo onde você enxerga a arrogância dentro do meio dos micro e pequenos empresários e como isso acaba atrapalhando até mesmo diretamente o fluxo de vendas na empresa? Vamos lá, deixa eu te mostrar. Um exemplo específico eu não tenho, mas eu tenho uma visão sobre isso. Porque às vezes, sim, é arrogância, mas nem sempre, às vezes é arrogância. Às vezes o cara disfarça o medo dele de não conseguir com a arrogância. Por exemplo, você chega para dar uma dica pro cara e ele vai dizer, não, eu não preciso de sua dica, eu já sou o melhor do mundo. Aí você vai dizer, não, esse cara é arrogante, mas talvez ele possa estar com medo de tentar e não conseguir, e por isso ele ser julgado. Às vezes você tem um medo de tentar uma coisa nova porque você nunca viu, você não sabe. E você fica imaginando ali na sua mente como deve ser. E como você não tem nenhum exemplo perto, ninguém ao seu redor que deu certo para chegar e dizer, eu fiz isso, não é como a gente pensa, é dessa forma, dessa forma, daquela, a pessoa acaba fantasiando que é uma coisa que vai ser difícil, vai ser muito ruim, se ele não conseguir, as pessoas vão julgar ele por isso, vão dizer que ele é fraco, isso e aquilo. E aí por isso, às vezes o pessoal, quando você chega com uma nova forma, você precisa mudar, você precisa fazer isso, eles oferecem uma certa resistência porque eles vão ter que deixar de aprender, ter que deixar de lado tudo que eles aprenderam para aprender novas coisas. E quando você vai percorrer por um caminho que você não tem certeza, aí o medo é normal, a não ser que tenha alguém lá para te acompanhar. Só que aí também tem a questão da pessoa em si, ela querer superar esse medo, né? Porque se para ela eu tenho esse medo e eu não quero superar esse medo, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, aí acontece que o mundo vai mudar, vai tudo evoluir e ele vai continuar lá, porque tem medo de sair da zona de conforto, porque geralmente quando você vai aprender uma coisa nova, vai mudar para uma coisa nova, existe muitos problemas que você tem que ir resolvendo aos poucos. Não é uma coisa tão difícil, mas também não vai ser fácil. Vai depender muito da sua resistência, da sua resiliência para poder chegar ao seu objetivo. Uhum. Aí por isso que eu penso assim, nem sempre pode ser arrogância, às vezes é só medo mesmo de tentar fazer alguma coisa nova. Certo. Interessante tu falar na questão do medo. Sempre quando a gente
estuda, vê vídeos sobre empreendedorismo, lê livros, principalmente a questão do livro do Flávio Augusto, Geração de Valor, ele mostra que a coragem é uma característica nata do empreendedorismo. Então, uma coisa interessante para pensar aqui, se a coragem é uma característica nata do empreendedorismo, o simples fato também de o cara ter montado ou criado uma empresa há anos atrás, significa dizer que ele tem coragem. Então, todo empreendedor, ele tem coragem simplesmente por ter iniciado uma empresa. Porém, com o passar dos anos, ele acaba perdendo um pouco dessa coragem, porque ele vê que talvez aquele modelo de negócios já não seja mais tão interessante, mas como você disse agora, o cara tem medo de se arriscar em um outro modelo de negócios, em fazer uma coisa diferente do que ele vem fazendo frequentemente. E isso é medo, como você disse. Aí eu te pergunto, Cícero, olha só, se o cara ele montou uma empresa, e o fato de ele ter montado uma empresa é uma demonstração de coragem, e depois de muitos anos ele acaba perdendo um pouco a coragem de se arriscar em novos modelos de negócios. É como se aquela coragem original que o fez montar uma empresa, ele acabasse perdendo. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que é mais pela falta de conhecimento na parte. Ele aprendeu de uma forma, ele iniciou de uma forma, aprendeu daquela forma, funcionou daquela forma e ele continuou usando aquela forma todos os dias. Daí o que aconteceu? O comércio mudou, a forma das pessoas se comunicarem também mudou, das pessoas comprarem as coisas, e ele continuou usando a mesma forma tradicional. Por muita falta também de conhecimento dele, possa ser o que gere esse medo, e às vezes até porque ele não acredita. Às vezes ele vê, o pessoal também costuma dizer muito, não, mas é porque essa empresa aí é digital e funciona assim porque é numa cidade grande, não, é porque é nos Estados Unidos isso aí, se fosse aqui no Brasil não funcionava. Mas a gente já tem vários exemplos aí de empresas totalmente digitais que funcionam no Brasil, e hoje no tempo de crise, para você ter a coragem sua, na verdade, também tem que ser dobrada. É diferente do tempo passado. No tempo passado era mais fácil você abrir uma empresa, era comprar alguns produtos, abrir um portão, as pessoas, como não tinham meio digital, você tinha que sair de casa, tinha que ir para o centro, tinha que ir para as feiras comprar as coisas, era mais fácil de vender. E o pessoal nem ia atrás dos clientes, os clientes eram que iam às empresas. Quem tinha mais produto, mais diversidade, o cara estava visitando todo mundo lá e procurando o que ele queria. Hoje em dia não, antes do cara sair para uma empresa, ele já fez várias pesquisas sobre o preço daquele produto, aonde ele encontra aquele produto mais próximo da casa dele, se tem alguém que pode deixar, ele pode fazer uma compra e pode deixar na casa dele já para ele não sair de casa. Então, tudo isso aí foi uma inovação que teve, uma mudança, na verdade, uma inovação que teve do tempo tradicional para cá. Aí o empresário também que não pesquisa, não estuda, não se atualiza, ele fica perdido na verdade, ele passa a não entender como é que funciona isso. E às vezes essa coragem que falta nele é até porque ele não entendeu o que fazer, ele acha que não está dando certo porque é só a crise, estamos em crise, por isso que está ruim, eu vou esperar o governo melhorar, o Brasil melhorar, aí as coisas vão melhorar para mim. Também é muita falta às vezes de conhecimento, e por falta de conhecimento faz ele não acreditar. Massa. Tem um ponto interessante que você falou agora, que é a questão de que antigamente era muito mais fácil empreender do que agora, e de fato isso é verdade. Se antigamente, como você disse, bastava alugar um ponto comercial, colocar prateleiras, produtos e esperar as pessoas entrarem, hoje para se empreender você precisa estudar marketing digital, porque se você não conhecer de marketing digital, muitas pessoas não vão comprar, não vão para a sua empresa para fazer as compras, porque geralmente hoje, quando as pessoas saem de casa para fazer compras, elas já sabem exatamente para onde querem ir e o que querem comprar, onde tem promoção, quais produtos estão em promoção,
né? Então você precisa entender de marketing digital. E antigamente não se precisava. Você precisa entender de contabilidade, porque se você não entender, você vai cadastrar os produtos de forma errada, vai dar entrada com informações incorretas e por conta disso você vai acabar levando muitas multas. Então, de fato, hoje empreender demanda muito mais estudo e conhecimento por parte do empresário. Mas tem uma coisa importante que eu gostaria de contribuir, de adicionar na tua colocação. E é o seguinte, eu acho que o empresário, quando ele monta uma empresa, ele demonstra coragem, mas que com o tempo ele acaba perdendo um pouco dessa coragem por conta da zona de conforto. Veja que o fato de ele ter montado uma empresa, de ele ter criado uma empresa e essa empresa ter dado certo durante muitos anos, faz com que ele tenha entrado numa zona de conforto, não tenha se arriscado em outros negócios e faz com que ele continue tentando defender aquele modelo de negócios dele até o fim. E é por conta disso que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes a gente vê que quando as empresas fecham, quando as empresas abrem falência, restam muitas dívidas, ficam muitas dívidas para os empresários, porque ele continua acreditando naquele velho modelo de negócios que provavelmente talvez não dê mais certo, talvez esteja ultrapassado e novos modelos de negócios tenham surgido e as pessoas prefiram esses novos modelos de negócios em comparação com o Uber e com a indústria taxista no mundo, faz com que os empresários continuem tentando naquele velho modelo, fazer com que aquele velho modelo de negócio sobreviva, quando na verdade o ideal é se arriscar, né? Então a zona de conforto ela é um problema muito grande. Jefferson, você tem alguma coisa a falar a respeito da zona de conforto dos empresários, de como eles podem quebrar essa zona de conforto ou sair um pouco da zona de conforto para fazer com que essa coragem continue existindo no mindset deles e fazer com que por conta da coragem eles consigam se arriscar de fato em novos modelos de negócios? Primeiramente, para você conseguir sair da zona de conforto, você tem que experimentar a nova zona que você quer se atualizar, você quer mudar para ela. Então, no caso, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer testes. Se você quer mudar, por exemplo, para o meio digital, então você já deve tentar montar uma empresa digital, começar a vender alguns produtos pela internet e assim vai até facilitar se você quiser mudar totalmente para o meio digital. Segunda coisa, você não pode ter medo de mudar, porque a mudança ela é constante, todo dia vai ser um novo dia, todo dia vai aparecer alguma coisa nova. Então, se antigamente os clientes tinham que sair de casa para procurar você na sua empresa, hoje você tem que bolar alguma forma dos clientes saberem que você... Alguma forma do pessoal se interessar pelos seus produtos, deles ainda quererem sair de casa para poder visitar você na sua loja, para poder fazer compras. Você tem que facilitar esse meio. Uhum. Jefferson, deixa eu te fazer uma pergunta mais interessante aqui. Jefferson tem uma banda, viu? Qual é o nome da tua banda mesmo? Simplesmente mudou. Agora é Manhãs de Fim de Semana em Marte. Fim de Semana em Marte, legal. É um nome criativo. E qual a tua função na banda? Qual a tua posição lá na banda? Eu sou guitarrista e back vocal. Legal, show de bola. E eu estou perguntando isso porque isso tem tudo a ver com a pergunta que eu vou te fazer agora. É o seguinte, para você ter uma banda, para você trabalhar com música, você precisa de muita criatividade. Aí o que eu queria te perguntar qual é o papel da criatividade nesse novo tipo de empreendedorismo que o Cícero e eu fizemos a colocação, que o Cícero e eu apontamos agora, né? Interessante, né? E aí? Não estou lembrado qual foi a pergunta. Então,
você sabe colocação por cima. Certo. A gente falou o seguinte, que antigamente para colocar empresas era muito fácil, você bastava alugar um ponto comercial, colocar os produtos, as prateleiras e esperar as pessoas entrarem. Hoje, você precisa de muito conhecimento para poder ser empreendedor. E eu acredito que, além do conhecimento, a criatividade tem um papel fundamental nesse novo empreendedorismo. Aí a pergunta é, na sua opinião, nesse novo empreendedorismo, nesse empreendedorismo da era digital, qual é o papel da criatividade nesse novo tipo de empreendedorismo? Criatividade. Eu acho que o papel é sempre você estar criando coisas novas, coisas surpreendentes que chamem a atenção das pessoas. É você achar uma forma de você se conectar com as pessoas através ou de sentimentos, cultura, alguma coisa que impacte ela de alguma forma. Massa. Uma coisa que quando ela veja ela consiga se identificar e se identificar não só com o conteúdo, mas também com você, no caso. Massa. Seja Cara, uma coisa bem atrativa. isso aí que tu tá falando tem absolutamente tudo a ver com os estudos das principais revistas de empreendedorismo, absolutamente tudo a ver. Como, por exemplo, é importante que a empresa estabeleça uma cultura similar ao seu público-alvo. Por exemplo, hoje as pessoas estão defendendo muito a questão do meio ambiente. Então, se a empresa ela defender essa bandeira também, ela levantar essa bandeira do desenvolvimento sustentável, as pessoas vão se achar muito mais parecidas com as empresas e as pessoas elas vão defender muito mais as empresas e por conta disso elas acabam comprando mais dessas empresas, porque eles dizem assim, olha, essa empresa pensa como eu penso, né? E eu acredito que para poder pensar dessa forma, para pensar em quais bandeiras levantar, é necessário também criatividade. Matheus, tu tem alguma coisa a dizer a respeito da criatividade? Não. Beleza. Cícero? No caso, só completando essa questão de você, de alguma forma, se interligar com os seus clientes a partir de sentimentos, cultura, essas coisas, é até uma estratégia do marketing 3.0. Espera só um pouquinho aí, Jefferson, que o celular tá tocando ali. Aí a gente vai atender aqui, só um momentinho. Voltando aqui. Sim, Jefferson, tu estava dizendo que tinha a ver com marketing 3.0, né? Vamos lá. Que é a questão da visão da sua empresa, que seria algum tipo de justiça social, que é essa questão até do meio ambiente, onde as empresas, elas não só querem mais, o intuito delas não é só mais vender para os clientes, mas sim querem satisfazer esse meio. Os clientes têm de justiça social, cultural e espiritual. Massa, show de bola. Eu acho que por enquanto é só, depois a gente volta comentando mais outros temas legais, beleza? Então valeu, galera, até mais. Aqui, se você vai aparecer também. Valeu, tchau, tchau.